torcedor, o que é que tá vendo com a base do esporte, né? É um grande celeiro de jogadores, mas às vezes os jogadores, muitas das vezes os jogadores só explodem em outros times, só sabem jogar em outros clubes. O que é que tá vendo? Vamos falar sobre isso. Torcedor, Diego Souza, rodado no futebol brasileiro, Vasco, Palmeiras, Sport, Grêmio, diz que o futebol brasileiro, o modelo futebol brasileiro, acabou. Tá imitando agora o futebol europeu. Depois da vinheta, bota o hino da máquina, torcedor. Você é esporte, então você veio pro lugar certo. Aqui é seu lugar, se inscreve, dá um like e aperta o sininho. Eu falei isso, torcedor, por causa de algumas coisas que acontecem. O esporte explode no Sub-17, no Brasileirão, no Sub-20, Copinha São Paulo, mas às vezes alguns jogadores não conseguem jogar aqui no esporte. Um exemplo, Juba, lateral esquerdo da base. Quando sobe o fundamento de marcação, ele não alcança. Aí joga Juba lá pra frente, o talento, o cruzamento, continua com aquele cruzamento alto. Mas lá no Bahia ele consegue jogar de lateral esquerdo, que é a sua função, sua posição de origem. Né? Com o Rogério Ceni ele consegue lá jogar na Série A, é um dos jogadores que no Bahia City tem mais minutagem, que participa mais dos jogos, de lateral esquerdo. Aí eu pego aqui pro lateral direito, Everton, um exemplo. Everton, lateral direito, que está no Juventude, jogando Série A de titular. Por que aqui ele não rendia? Primeiro, começou em 2020 com o Jair Ventura. Ele entrou no jogo contra o Bahia aqui na Ilha do Retiro, em Recife. Arrebentou, fez 3 gols que foram anulados, impedidos, não sei o quê. Mas subia muito. Jair Ventura, como era retranqueiro, o Everton desaprendeu o seu potencial. Ficou com medo de subir, não subia mais. E ficou sendo aquele Everton que a gente viu aqui, perdendo potencial no esporte. Aí vai pro Juventude, agora é um cara que sobe, que vai na frente, é um ala que sobe, que vai, cruza, ataca. Tá entendendo? Agora a mesma coisa, eu faço aqui uma analogia com o Fábio Matheus. O Fábio Matheus tem um grande potencial de volante. Tanto quanto o Luciano, que veio que agora é do esporte, né? O esporte foi negociado com o Red Bull Bragantino, né? Uma dívida, né? Se eu não estou enganado, nos baixou uma dívida que o Red Bull tinha com base do esporte, com jogadores de base, pagou no Luciano. O Luciano tem contrato até 2027. Mas você pega Luciano e Fábio Matheus, tem as mesmas características. Só que falta o quê? Falta fazer o cara jogar como primeiro volante, como aquele pitbull que marca. A pressão tá um pouco alta, tá 22-14. Que intercepta, que sai pro jogo, tá entendendo? Mas que sua prioridade é a marcação, é a contenção, é destruidor, né? Então, o Luciano por exemplo, aí eu vou fazer aqui um paralelo. Porque a gente pega o Mariano Sosso, pegava o Fábio Matheus, em vez de ser o primeiro volante, jogava lá pra frente. Felipe Ferreira aqui distribui melhor, ficava de primeiro volante e às vezes ficava de segundo volante, e Fábio Matheus lá na frente, perdido na sua função de origem. Entendeu? Esse é o grande problema. Às vezes tem um jogador medalhão que não se pode mexer, que é carteira cativa, e o menino não desenvolve o seu futebol. A gente também tem aqui Pedro Martins, que Pedro Martins, para mim, tem um passe mais refinado do que Felipe Ferreira. Tem um passe, só é jovem e não tem minutagem, não tem aquela moral do cara desenvolver seu futebol. Tá havendo algum problema, torcedor? Pois é, aqui, torcedor, eu vi uma entrevista do treinador Guto Ferreira na rádio, do Fórum Esportivo, né, da Rádio Jornal, né? Pois é, então eu vi ali que o Guto de 2019 não é mais é outro Guto, é o estilo que tá vindo pro Brasil. Vou botar aqui Diego Souza falando que o futebol brasileiro acabou. Agora a gente imitando o futebol da Europa. Veja, eu vou botar aqui Diego Souza falando. Mas antes eu vi a entrevista de Guto. Guto, pra mim, ele deu a mesma coletiva, o mesmo estilo coach de Dalpozo, que tinha feito curso com Tite. Essa coletiva, eu não sei quem já viu o Tite dando uma coletiva, é um coach. Não fala mais sobre futebol. O Tite da seleção, o Tite do Flamengo. Não era mais aquele Tite do Corinthians, agora é um coach falando. O Dalpozo também, você vê o Dalpozo quando estava aqui, o Dalpozo não era mais aquele do Náutico, agora era um coach também.
E também o Guto Ferreira é agora um coach. Eu vi a entrevista dele na Rádio Jornal, no Fórum Esportivo. Tá em estilo Dalpozo, estilo Tite, falando do ser humano, indivíduo, não sei o quê, e esquece o futebol. Mas futebol, a gente marca com linha de 4, outra linha de 4, centroavante tem que correr mais que volante, volante meia corre mais que volante tem que jogar igual meia, atacante corre mais que marca zagueiro, atacante que marca zagueiro hoje, zagueiro tem que jogar com a bola no pé. O futebol está se invertendo os papéis. A gente era o melhor futebol do mundo quando a gente botava a bola no chão, jogava pra cima dos gringos, botava eles na roda. Aí hoje a gente tem que imitar os gringos e jogar com tática, com linha de 4, com outra linha de 5. Tática mudou muito o futebol. Mas a cintura dura, quem tem é eles. A gente sempre teve cintura. Né? O futebol fica, não que esqueça, mas o futebol fica em segundo plano, em terceiro plano. Primeiro é o humano, é o ser humano, é o convívio social. Isso é mais coisa. Na minha época eu não tinha isso. Na minha época era futebol por futebol. Jogava, não jogava, pra lá, banco, jogava. O cara tinha que jogar e a gente tinha um grande futebol aqui no esporte. Né? Grande futebol de base, de Juninho Pernambucano, Chiquinho, Leonardo, de tantos aqui, Bosco, de tantos aqui. E não era esse coach, era jogar por jogar. E se a gente for ver no Brasil, a gente encontra pouco treinador que não é esse estilo coach. Porque o cara às vezes faz tanto lelé, mas não fala da partida em si. Né? Enfim, torcedor, esse é o ponto aqui. Vou botar aqui em entrevista a Diego Souza falando. E Diogo Souza vai falar a verdade. Quem acompanhou o futebol brasileiro no 4-3-3, que só tinha um volante e 2 meias, e ponta direita, ponta esquerda, centroavante, quem tinha laterais que se garantia, tinha volante que se garantia e o cara era volante de verdade, entendeu? Tinha zagueiros que se garantia, mandava o time subir. Hoje não, hoje a gente imita o padrão europeu. O zagueiro, às vezes é o atacante, tem que sair jogando e a gente vê o que acontece com o Alex Cassiano. Às vezes o centroavante, como Coutinho, às vezes tem que marcar tanto, marcar meia, marcar volante, que chega na área já cansado com um chute fraco. E a gente perde a criatividade e perde o potencial. Esse é o futebol que a gente tem que sempre imitar de fora. A gente tem que perder o nosso estilo, fazer a nossa tradição, o nosso futebol, a nossa essência do nosso gingado que a gente tinha. E os europeus era, como o Diego Souza falou, era duro, mas tinha esse esquema tático que era o zagueiro. Você não tinha muita diferença entre o zagueiro e o ataque do centroavante. O futebol ficou essa loucura, né, de mistura que eles faziam na Europa, porque eles não tinham tanto gingado como a gente tinha. Ronaldinho Fenômeno, Zico, vários jogadores da Kaká, vários jogadores que jogaram com a camisa da seleção brasileira. Hoje o futebol é isso, e esse às vezes é um futebol chato, né? Às vezes é um futebol que o cara passa 1h30 e tem 2, 3 chutes a gol. 2 chutes a gol, 45 minutos, um chute a gol, mais outro 45 minutos. Esse é o futebol. É isso aí, torcedor. Valeu, torcedor.